faringite crônica. É possível se livrar do problema para sempre? Provavelmente você já recorreu ao otorrinolaringologista várias vezes, provavelmente já vasculhou recursos da internet e agora está explorando o YouTube porque não consegue lidar com esse problema. E certamente os médicos devem ter lhe dito que é uma condição crônica e nossa tarefa é apenas tratar o processo de inflamação em si, mas infelizmente não podemos nos livrar do problema. É verdade? Vamos discutir isso hoje. Quero avisá-lo imediatamente que não vou lhe dar nenhuma poção mágica, não vou lhe dar nenhuma solução mágica que com certeza irá resolver o problema em 100%. Não, a faringite crônica é real, ela pode ser tratada e você pode se livrar dela. Mas tudo depende da quantidade de fatores e causas que o desencadeiam. E se houver muitas dessas causas, então, do seu lado, é necessário, respectivamente, muito esforço para superá-las. E se você continuar lutando e cumprir e seguir as recomendações que vou lhe contar hoje, então, com a máxima probabilidade, que é 99%, você vencerá o problema. Mas é necessário que haja um lutador dentro de você e que haja o desejo de finalmente lidar com esse problema. Faringite crônica se manifesta por uma constante sensação de coceira na garganta, pigarro e dor frequente na garganta, frequentemente acompanhada de inflamação. Embora as inflamações possam não ocorrer em todos, pode haver apenas uma constante sensação de coceira e pigarro na própria garganta. Por que é tão difícil tratar a faringite crônica? O problema é que a própria membrana mucosa na garganta praticamente não se regenera. Sempre existem mecanismos de gatilho. Isso pode ser do lado do nariz, dos andares superiores do nariz, dos seios nasais, da nasofaringe na presença de processos inflamatórios, pode causar faringite crônica. Isso pode ser influência de baixo, ou seja, do estômago. Na maioria das vezes, há refluxos do estômago para o esôfago. Como resultado, a membrana mucosa da garganta fica irritada e inicia a mesma faringite crônica. Além de tudo, a secura e a umidade insuficiente do ar podem afetar a membrana mucosa, o que leva ao ressecamento da membrana mucosa, ao funcionamento insuficiente do sistema imunológico local e ao aumento da quantidade de flora microbiana que suporta a inflamação. O aumento de açúcar pode causar faringite crônica. Pode ser causado por uma função insuficiente da glândula tireoide. Pode ser uma alergia ao ar que respiramos. Essas são as principais causas que provocam um processo inflamatório crônico na garganta. E é exatamente essas que precisamos excluir e tratar para que haja um bom efeito deste tratamento. Porque, por exemplo, o tratamento simplesmente com um otorrinolaringologista não traz efeito suficiente. Porque se houver influência de outros órgãos e sistemas, não importa o quanto você trate a mucosa da garganta, você ainda não alcançará um resultado de longo prazo e bom. A garganta ainda vai recair e frequentemente ou constantemente inflamar. Quais exames devem ser feitos para identificar a causa da faringite crônica? O volume dessas pesquisas surge diretamente dessas causas, sobre as quais já conversamos. Ou seja, precisamos excluir a influência de cima, fazer um raio-x dos seios da face, consultar um otorrinolaringologista, realizar uma endoscopia nasal e uma endoscopia da garganta, ou seja, excluir também a presença de processos inflamatórios na garganta. Em adultos, pode ser um cisto, podem ser adenoides que persistiram desde a infância. Em crianças, é mais frequentemente o tecido linfóide da garganta, os chamados adenoides, e a presença de um processo inflamatório neles ou seu aumento excessivo. Excluímos a influência de baixo, ou seja, excluímos o refluxo. Para adultos, é prescrito uma gastroscopia, durante a qual verificamos se há sinais de doença do refluxo gastroesofágico. Para crianças, geralmente é realizado um ultrassom ou um raio-x com um agente de contraste. Excluído. Sigamos em frente. Excluímos a influência do ar que respiramos, ou seja, num processo alérgico oculto, mesmo que você nunca tenha tido alergias. Para esclarecer essa questão, eu designo 3 indicadores principais. É um exame de sangue geral que analisa a quantidade de eosinófilos.
Se forem mais de 4, certamente investigaremos o paciente para alergias futuramente. Prescreverei 2 indicadores bioquímicos. Trata-se da proteína catiônica eosinofílica e IgE total. Idealmente, você também pode fazer uma rinocitograma, um cotonete nasal para células, para eosinófilos, mas em princípio este é um exame facultativo, não obrigatório. Se vemos que pelo menos um dos indicadores que acabei de mencionar está elevado, nesse caso o paciente deve definitivamente consultar um alergologista para entender a que você pode reagir. Normalmente, testes de escarificação cutânea são realizados, onde pequenas incisões são feitas na pele, o alérgeno é aplicado e a reação da pele é observada. Ou alergologistas realizam diagnósticos com a ajuda de exames de sangue. Vamos seguir em frente. Excluímos a disfunção da glândula tireoide. Endocrinologistas normalmente prescrevem hormônios da tireoide. O espectro principal desses hormônios necessários para diagnóstico é de conhecimento dos laboratórios. O que mais precisa ser feito e o que mais precisa ser investigado? Idealmente, seria bom verificar o nível de açúcar no sangue, pois quando o açúcar no sangue aumenta, pode acontecer de a mucosa da sua garganta começar a secar e inflamar. E se esses exames sobre os quais falei não trouxerem o resultado esperado e efeito, então nesse caso você ainda pode consultar um reumatologista para excluir doenças sistêmicas, nas quais também pode haver secura na garganta e a presença de um processo inflamatório crônico. Mas o mais importante é o nariz, o estômago, a tireoide, a exclusão de alergias e a verificação do nível de açúcar no sangue. O tratamento bem-sucedido da faringite envolve justamente uma abordagem abrangente. Ou seja, precisamos verificar de forma abrangente a influência de outros órgãos, sistemas e do ar que respiramos. E abordar de forma abrangente a resolução dessas questões. Se você tem refluxo, trate-o. Se você tem inflamação nas articulações, trate a inflamação nas articulações. Corrija o açúcar e assim por diante, e assim por diante. Ou seja, todas as causas identificadas, mesmo que sejam crônicas, dizem que são maltratadas, ainda assim você deve fazer o máximo esforço para tratar exatamente essas causas que levam à faringite crônica, para alcançar sucesso nessa questão e se livrar e se curar dela. Claro, o principal no tratamento da faringite crônica é tratar os problemas que identificamos. Porém, isso não quer dizer que a mucosa da garganta não necessite de tratamento. Claro, nós prescrevemos o tratamento. E para que é direcionado? Como regra, é direcionado para acalmar a membrana mucosa, remover esse processo inflamatório. E para isso, ou prescrevemos medicamentos anti-inflamatórios, por exemplo, a solução OKI, como é chamada. Isso não é publicidade, apenas no mercado no momento não há muitos anti-inflamatórios para a garganta. Principalmente são vendidos antissépticos, mas você pode comprar medicamentos anti-inflamatórios, além do OKI, claro, mas há muito poucos deles. O que mais fazemos com a membrana mucosa da garganta, além de suavizá-la? Nós removemos as bactérias excessivas de lá, porque quando há um processo inflamatório na garganta, a quantidade de flora condicionalmente patogênica sempre aumenta. Para reduzir as bactérias que sustentam a inflamação, prescrevo um curso de saneamento com lavagens usando antissépticos como actinisept, mermistin, clorexidina, furacilina, entre outros. Há muitos tipos diferentes de antissépticos, como tanto um verde, Gexoral e assim por diante. Portanto, você pode escolher qualquer um que mais gosta em termos de sabor e que se adapte às suas propriedades organolépticas. Gargareje pela manhã e à noite, no mínimo depois de escovar os dentes. Não é necessário gargarejar com frequência, pois isso remove o muco protetor natural, no qual as células imunológicas e os anticorpos flutuam. Gargarejar de manhã e à noite será suficiente para um curso de tratamento de uma inflamação crônica da garganta. O tratamento deve ser realizado em média por um período de 10 dias. Também é preciso suavizar a mucosa da garganta durante o dia. Por exemplo, se você está com tosse seca, pode usar remédios naturais hidratantes, como caramelo, eucalipto, alcaçuz, que podem ser chupados como balas. Mas isso é sob a condição de que você não tem alergia a eles e já foi testado para alergia oculta, e tudo está bem nesse aspecto. Além de tratarmos a própria mucosa, aliviamos a irritação, reduzimos o processo inflamatório, eu recomendo fortalecer a defesa antibacteriana do sistema imunológico porque as bactérias suportam o processo inflamatório na garganta.
E se reduzirmos a quantidade deles não apenas com a ajuda de gargarejos, mas também com a ajuda do nosso sistema imunológico, o efeito será mais perceptível. Para esses fins, prescrevemos medicamentos como Imudon, Bronhomonal, Ismigen e assim por diante. Eu prescrevo esses medicamentos em cursos de 10 dias. Depois você pode fazer uma pausa de 20 dias e repetir o curso por mais 10 dias. O tipo de alimento que você consome e o fumo podem afetar muito a condição da sua garganta. Portanto, se você ainda fuma e encontra algum benefício nisso, leia o livro de Allen Carr, O Método Fácil de Parar de Fumar, e abandone esse hábito. Se você gosta de comida muito picante, excessivamente assada, excessivamente salgada, isso indica que algo está te levando ao extremo. Então, eu recomendo que, pelo menos durante o tratamento da faringite crônica, você consuma alimentos mais suaves, reduza a quantidade de sal, pimenta, picante, frito, para minimizar o impacto dos alimentos na sua mucosa. Provavelmente você já ouviu a expressão "todas as doenças vêm dos nervos". E isso é realmente verdade. E situações estressantes e sobrecarga de sua psique podem levar a distúrbios do sistema nervoso vegetativo. Como resultado, a regulação do trabalho de outros órgãos e sistemas é perturbada e, consequentemente, isso pode levar à faringite. Portanto, se você foi diagnosticado com faringite crônica, pense sobre o ritmo da sua vida. A que horas você acorda? A que horas você vai dormir? Você se sente esgotado? Você tem situações de estresse crônico? E se realmente houver estresse e tiver um impacto significativo na sua vida, para curar com sucesso a faringite crônica, esse problema também precisa ser resolvido. Como você acha? Em quais condições do ambiente sua garganta funcionará melhor? Se é um ambiente empoeirado, se é ar superaquecido e seco, ou é ar fresco e úmido de umidade normal? No segundo cenário, sua garganta funcionará muito melhor. Portanto, para o funcionamento normal da mucosa, para o funcionamento normal do seu sistema imunológico, certifique-se de cuidar da limpeza do ar em suas casas, da temperatura e da umidade. Para reduzir a quantidade de poeira no seu ar, eu recomendo comprar um purificador de ar. Mas além de limpar o ar, é necessário umidificá-lo. Se a umidade em suas casas for inferior a 50%, é absolutamente necessário ligar um umidificador. Certifique-se de monitorar a temperatura, porque, de acordo com as leis da física, se a temperatura do ar em seu quarto for superior a 24 graus Celsius, você nunca será capaz de alcançar uma umidade adequada. Portanto, reduza a temperatura do ar, feche as janelas. Movimento é vida e é saúde. Agora vamos falar um pouco sobre esporte com você, mas me pergunte, o que o esporte tem a ver com a garganta? Como isso pode estar relacionado? Isso pode estar relacionado no nível, em primeiro lugar, da sua psique, do trabalho em hipnose, porque o esporte, ele possui, em primeiro lugar, habilidades de redução de estresse, em segundo lugar, melhora o funcionamento de todo o organismo, incluindo o sistema nervoso vegetativo. E, indiretamente, isso leva à melhoria do sistema respiratório. Portanto, se você está sempre sentado, se move pouco, comece gradualmente a introduzir esporte em sua vida. O que mais pode ser feito para tratar a faringite crônica? Existe uma chamada ginástica respiratória que melhora o funcionamento de todo o sistema respiratório, incluindo a mucosa da sua garganta. Entre os métodos domésticos, você pode usar a ginástica respiratória de Strelnikova, você pode se familiarizar com ela em texto na internet ou assistir a vídeos no canal. A ginástica de yoga, chamada pranayama, também é útil. Além de melhorar o funcionamento do sistema respiratório, se feito pela manhã, também proporciona vigor e energia extra. Hoje eu literalmente dei uma palestra sobre um estilo de vida saudável. Claro que nem todos estão prontos para começar a fazer isso imediatamente, então vamos voltar um pouco à medicina. Vou falar sobre as possibilidades da fisioterapia que podem melhorar a condição da garganta. A fisioterapia, que é realizada em muitas clínicas, pode oferecer diversos procedimentos. Isso inclui inalações, terapia com magnetolaser e ultrassom. Vou me concentrar em um dos métodos que se mostrou muito eficaz. É a terapia a laser.
Ou seja, a luz laser é usada para tratar a membrana mucosa da garganta, melhorando a circulação sanguínea, a condição da membrana mucosa da garganta, ocorre regeneração, ou seja, a restauração do tecido e o fortalecimento da imunidade local. Prescrevo laser vermelho para meus pacientes. Em média, são realizadas 10 sessões, no mínimo 7, porque a membrana mucosa só começa a se adaptar e se acostumar e se recuperar após 4 a 5 procedimentos. Por isso, realizamos no mínimo 7 procedimentos, mas é melhor realizar 10, pois geralmente são os mais eficazes. Hoje é tudo. Escrevam nos comentários como vocês trataram a faringite crônica e se isso ajudou ou não. Se você ainda não se inscreveu no meu canal por algum motivo, certifique-se de se inscrever. Ainda há muitas coisas interessantes por vir. Eu falo sobre como fortalecer a imunidade, como tratar corretamente um resfriado, como tratar eficazmente doenças de ouvido, garganta e nariz. Se por algum motivo seu nariz estiver seco, certifique-se de assistir a este vídeo. Se você tem uma doença como amigdalite crónica, veja como tratá-la corretamente neste vídeo. Tenham todos um bom dia, nos vemos. Tchau.